Muito bem, pessoal, vamos determinar os valores de x e y no trapézio isósceles abaixo. Se esse trapézio é isósceles, então esse lado aqui ó, tem a mesma medida desse lado. Se aqui vale x, aqui também vai valer x. Daí eu vou fazer o seguinte, olha só, para ficar mais claro, eu vou traçar as alturas aqui, ó, porque essas alturas têm essa medida 6 raiz de 3. Então eu vou traçar essa altura aqui e essa altura aqui, tudo bem? Daí repara o seguinte, pessoal, o que acontece aqui, ó, deixa eu só colocar essa alturinha bem certinha aqui, ó, perpendicular à base. Pronto, agora o que acontece? Quando nós temos um trapézio, esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo que eu vou colocar de verde aqui, eles são suplementares, a sua soma resulta em 180 graus. Então o que acontece? Se aqui vale 120, então esse cara aqui, ó, esse ângulo vai valer 60 graus, porque a soma desses ângulos vai dar 180. Portanto, aqui vale 60. Como o nosso trapézio é isósceles, então significa que os ângulos da base são congruentes. Logo, se aqui mede 60, aqui também vai medir 60 graus. Beleza? Daí o que a gente vai fazer agora? Reparem, como a gente tem essa altura aqui, ó, 6 raiz de 3, a gente pode aplicar uma trigonometria nesse triângulo retângulo e nós vamos achar o valor de x. Como? Reparem, de frente ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Ponto. E aqui em relação a esse ângulo de 60 graus, nós temos um segmento oposto a ele, que vai ser a altura do trapézio, que é 6 raiz de 3. Quando nós temos cateto oposto ao ângulo e hipotenusa, nós utilizamos o seno daquele ângulo. Então, o seno de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto, 6 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é o nosso x. Certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. E isso vai ser igual a 6 raiz de 3 sobre x. Daí a gente vai fazer o seguinte, ó, eu já posso simplificar essa raiz de 3 com essa raiz de 3 aqui, ó, dividindo tudo por raiz de 3, isso vai dar 1 aqui e 1 aqui. Daí a gente multiplica cruzado, ó, vou ficar com x vezes 1, que dá x, e 2 vezes 6, que dá 12. Então a gente acaba de determinar a medida de x. Agora, para a gente achar o valor de y, nós vamos pensar do seguinte modo, olha só. Esse segmentozinho aqui, ó, esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui, ó, eles têm o mesmo valor. Outra coisa interessante é o seguinte, se a gente traçou essas duas alturas aqui, ó, esse pedaço de medida y vai ser o mesmo desse pedaço aqui, ó. Então aqui também vai valer y. Como eu disse para vocês, esse pedacinho aqui, ó, que eu vou chamar de A, por exemplo, ele vai ser igual a esse cara aqui, ó, que eu vou chamar de A também, que seria a diferença de 22 e y, né? Eu ia diminuir 22 desse pedacinho de y e ia dividir por 2, seria cada um desse pedacinho aqui. Mas a gente vai fazer da seguinte maneira, ó, eu vou achar esse valor de A, que é esse pedacinho aqui. Posso tanto usar um teorema de Pitágoras, por exemplo, né? Porque eu já determinei o valor de x, como eu posso utilizar de novo uma relação trigonométrica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou determinar mais uma vez pela relação trigonométrica, tudo bem? Agora, em relação ao ângulo de 60 graus, eu tenho um cateto adjacente a ele e eu tenho um cateto oposto, que seria o 6 raiz de 3. Por que eu vou fazer isso? Para não usar o valor de x que eu já determinei. Porque se eu estou fazendo uma prova, por exemplo, e eventualmente aconteça um erro em achar o valor de x, eu tenho uma chance de acertar o y. Agora, se eu uso o valor de x que eu encontrei e ele está errado, com certeza eu vou errar o valor de y também. Tá bom? Fica essa dica aí. Então, eu vou pegar, ó, esse ângulo de 60 graus, de frente cateto oposto, e aqui eu tenho cateto adjacente. Portanto, eu vou usar a tangente daquele ângulo. Ó. Tangente de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto, que seria 6 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que a gente chamou aqui de A. Legal? Daí a gente vai fazer o seguinte, ó, a tangente de 60 é raiz de 3, e aí a gente acaba, ó, tangente raiz de 3 vai ser igual a 6 raiz de 3 sobre A. Aí ficou fácil, pessoal, olha só, a gente simplifica aqui, ó, raiz de 3 com raiz de 3, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 também.
daí é só a gente multiplicar cruzado. Vai ficar A vezes 1, que dá A, e isso vai ser igual a 6. Beleza? Então a gente acabou de determinar o valorzinho de A. Só que o que a gente quer é o Y. Daí ficou fácil. Repara, todo esse segmento aqui, ó, vale 22. Então vocês vão concordar comigo que Y vai ser igual a todo esse pedaço, que é 22, menos esses dois segmentozinhos aqui de medida A. Como cada segmento vale 6, então eu tenho 6 aqui, com 6 aqui eu tenho 12. Daí é só fazer 22 menos 12, que resulta em 10. Portanto, esse é o valor de Y. Assim, determinamos x igual a 12 e y igual a 10. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.